Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, o partilhando o pão de hoje nos leva a refletir em um texto bíblico que está exatamente no livro dos Salmos, de número 90. Se há condições, eu lhe convido, como de costumes, a você tomar a sua Bíblia comigo e lermos a palavra do Senhor. Salmos de número 90, o verso 10 e o verso 12, que nos diz: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é a canseira e o enfado, pois cedo se corta e vamos voando. O verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. A expressão salmos, ela vem do original hebraico terlim, que significa louvores, ou a expressão da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, vem de psalmoi, salmos, que significa cânticos para serem acompanhados por instrumentos de cordas. Quando falamos de salmos, e obviamente trazemos à memória, associamos de forma automática os salmos a um dos mais conhecidos escritores, Davi. Quando se falam de salmos, automaticamente lembramos de Davi, que foi aí o autor, um dos autores dos salmos. Mas os biblicistas, os estudiosos, atribuem os salmos também a outros escritores. Por exemplo, os filhos de Corá. Exemplo, o Salmo de número 46, bem conhecido de todos nós. Outros são atribuídos também aos filhos, aliás, a Asaf. Asaf, por exemplo, o Salmo 73, bem citado também, bem conhecido, bem lido, o Salmo 73. Outros são já do filho de Davi, o rei também de Israel, Salomão. Outros já são também de autoria desconhecidas. Mas o Salmo 90, os estudiosos atribuem este salmo a Moisés, aquele mesmo que foi usado por Deus, inclusive em uma tipologia do próprio Cristo, lá na antiga aliança, no Antigo Testamento. Moisés foi levantado por Deus para ser aquele que iria libertar o povo do Senhor das mãos do tirano Faraó. Os irmãos conhecem toda a passagem, toda a história, a qual o Senhor levanta Moisés e ali envia as 10 pragas ali no Egito. E por fim o Senhor utiliza-se do servo do Senhor, não é, para abrir ali o mar vermelho, aleluia, e conduzir o povo a pés enxutos para, aleluia, a libertação do povo. Mas graças a Deus que já na nova aliança o Senhor mandou o seu Filho unigênito, glórias a Deus, como disse Paulo, enviando na plenitude dos tempos, nascido de mulher, para morrer em morte de cruz, glórias a Deus, por nossos erros, por nossos pecados, nos garantindo assim a esperança e a certeza de tão grande salvação pela graça de Deus Pai em Cristo Jesus. Através da sua morte na cruz, ressurreição ao terceiro dia, aleluia, nós temos a esperança e a certeza em Cristo Jesus desta salvação, aleluia. Mas o Salmo de número 90 foi escrito então por nosso irmão Moisés. Moisés, ele foi levantado por Deus e agora Moisés está, quando escrevendo aqui o Salmo 90, está intercedendo, orando pelo povo que estava agora vivendo momentos de dificuldades no deserto. Deus havia permitido que o povo estivesse ali 40 anos no deserto. E nesse período o povo precisou passar por uma série de circunstâncias difíceis, por consequência de rebeldias, de erros, não é, de rebelião contra Deus, não é? Por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, nós podemos corroborar, não é, trazendo a concordância desta passagem. Deuteronômio 8, versículos 15 e 16, que te guiou por aquele grande e terrível deserto
de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha da pedreira. Versículo 16, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram. Glórias a Deus. Não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Observe que o propósito de Deus nunca é destruir, nunca é matar, mas para fazer bem, para divertir, para orientar, para corrigir, para fazer com que o povo vivesse retamente em seus caminhos. Mas o povo pecou contra Deus, murmurou contra o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. E o Senhor fez passar aquele povo para corrigir, para disciplinar, para provar, como nós lemos agora, e para no final fazer bem. Mas Moisés estava ali orando, intercedendo por aquele povo, dizendo já no verso 1 no Salmo 90, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Eu consigo observar Moisés tentando tocar no coração de Deus, tentando fazer com que Deus lembrasse, não que Deus se esqueça das coisas, mas na nossa simplicidade a gente tenta fazer com que Deus se lembre de algumas coisas, dizendo, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O verso 10 diz, antes que os montes nascessem, o verso 2, ou que tu formaste a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. O verso 4, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Que Deus grande! Moisés estava dizendo, Senhor, tu és um Deus grande, tu és o Deus de eternidade, eternidade, tu tens sido o nosso refúgio. Em outras palavras, Moisés estava dizendo, Senhor, compadeça-te de nós. Mas no verso 10, Moisés consegue observar o sofrimento do povo. E os biblicistas, os estudiosos dizem que o povo que estava ali 40 anos, dentro da Bíblia Sagrada, podemos ver que muitos deles desceram às sepulturas, não resistiram. E Moisés estava dizendo, verso 10, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, pela sua força, chegam a 80 anos, o melhor deles, deles é a fadiga e o cansaço, pois cedo se corta e vamos voando. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de acordo com as suas pesquisas e os seus levantamentos, dizem que a perspectiva ou a expectativa de vida de cada um dos brasileiros na atualidade é dentro do que Moisés aí falou, 70 a 80, podendo chegar a 85 anos de vida. Claro que isso depende de uma série de coisas, como alguém está se cuidando, a sua forma de se alimentar, a sua alimentação, o que vai ingerindo, os lugares que frequenta, se pratica alguma atividade física e dentre outras coisas. Obviamente que tudo está na soberania de Deus, está abaixo da soberania de Deus. Deus está acima de tudo e tem o controle de todas as coisas. Mas a perspectiva ou a expectativa de vida hoje de cada um de nós é nessa faixa de tempo, 70 a 80 anos. Claro que muitos hoje se vão muito antes de 70 a 80 anos de vida. Moisés, ele faz uma observação, pois cedo se corta e vamos voando. Fala da nossa curta passagem de tempo aqui nesta terra. Deus, ele é o conhecedor de todas as coisas. Diga-se de passagem, Deus, ele tem a presciência nas suas mãos. O que é isso? Sabe de todas as coisas, milimetricamente todas as coisas, antes mesmo que elas venham a acontecer. Ou seja, Moisés, já no verso 12, ele disse, ensina-nos a contar os nossos dias. Os nossos dias aqui nessa terra são contados. Estamos aqui agora e amanhã ou dentro de instantes
podemos não estar mais. Aleluia. São contados os nossos tempos. Uns têm o seu tempo de vida mais alongado. Aleluia. Tem mais dias de vidas para se viverem. Mas outros, os seus dias aqui nessa terra já são mais reduzidos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas afinal de contas, quem é que sabe? O Senhor Jesus, ele disse, Mateus 24:36, pois o dia e hora ninguém sabe, senão unicamente o Pai que está nos céus. Jesus falava de duas verdades, dois acontecimentos iminentes que certamente, sem sombra de dúvidas, vão acontecer. Primeiro, o seu retorno a esta terra, para trazer o arrebatamento, para arrebatar o seu povo e todo aquele que crê nele, na sua morte e ressurreição e na vida eterna por Cristo, pela graça de Deus. Segundo, Jesus falava que se o Pai tardar um pouquinho mais, obviamente nós teremos que passar pelo mistério chamado morte. Nós não sabemos o dia e a hora também deste acontecimento. Nós não sabemos a que horas vai ser, qual dia vai ser, como vai acontecer, se eu vou estar perto de alguém ou não, se vai dar tempo de eu dizer pela última vez a alguém que eu amo, eu te amo, se vai dar tempo de eu pedir perdão na igreja, se vai dar tempo de eu reconhecer algum pecado, não é, me arrepender de algum erro, não é, se vai dar tempo de fazer algo pela última vez ou não. Não é? A morte, ela vem assim. O Senhor olha no céu e de repente diz, chegou o tempo. E pronto, não vai dar mais tempo para mais nada. Glórias a Deus. Pois cedo se corta e vamos voando. Eu me lembro do que Tiago disse, capítulo 4 de Tiago, versículos 13 e 14. Ao invés de vós dizeres, amanhã faremos tal coisa e viajaremos e contrataremos, vós devereis dizer, se o Senhor quiser, faremos tal coisa e viajaremos e contrataremos. Pois que é a vossa vida? É um vapor que sobe por um pouco e depois desvanece. Fala de curto tempo de vida aqui nesta terra. Eu me lembro do que Deus falou através do profeta messiânico Isaías, 55:6 de Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Há uma condição, enquanto se tem vida, enquanto se tem fôlego de vida, saúde, devemos buscar ao Senhor. Devemos rever a nossa vida, devemos corrigir os nossos defeitos. Eu estou incluso nisso aí também. Glórias a Deus. Invocai-o enquanto está perto. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Estamos aqui agora e podemos não estar mais. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Pois cedo se corta e vamos voando. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ah, meus irmãos. Recentemente perdi um colega de trabalho, não é? Um colega que trabalhava na empresa onde ele obviamente trabalhava. Um homem aparentemente de muito vigor, de muita vida, de muita saúde, esforçado, trabalhador, comprometido com a empresa que ele estava lá trabalhando. Até que eu recebi uma notícia e disse, olha, você sabe, fulano de tal morreu, faleceu. Os olhos começaram a encher de lágrima, ficaram vermelhos. Eu, quando estou sob forte emoção, já fico logo vermelho. E aí, alguém me dizendo aquilo, eu fiquei sem acreditar. Eu disse, como é? Mas estava com vida, estava com saúde, aparentemente bem fisicamente, esforçado, trabalhador. Faleceu. Sentiu uma dor, tentaram socorrer ele ainda, se esforçaram, fizeram de tudo, mas não deu tempo, não resistiu, faleceu.
Agora há pouco, mais recente ainda, uma senhora muito bem vista aqui pela localidade, ajudava muita gente, uma mulher que aparentava mais ou menos 40 e poucos a 50 anos de idade no máximo. Sentiu-se mal, levaram para o hospital, nessa dor que sentiu, viram, no dia seguinte faleceu. Como foi? Foi de repente. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Essa palavra, ela vem para trazer vida e alimento para a nossa alma. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aleluia. Deus está falando, é tempo de preparação, tempo de rever alguns conceitos, tempo de rever, de examinar a vida. Aleluia. As oportunidades estão aí. Devemos corrigir algumas coisas, pedir orientação ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Enquanto a gente recebe de Deus vida, força, saúde. Porque a qualquer momento o Senhor ele vai olhar do céu e vai dizer, chegou a sua hora. E aí? Glórias a Deus. Mas o problema não é quando vai ser o dia, a hora, o momento, como vai ser, se eu vou sentir dor, se vai ser em um momento trágico, se vai ser através de uma doença, uma enfermidade, uma calamidade. O problema não é esse. O problema é como está a nossa vida. Como é que eu tenho vivido em casa, por onde eu passo, com as companhias. Fiquemos com essa palavra, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude. Aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, assim como já tem tido, em nome do Senhor Jesus. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.